Olá, tudo bem? Meu nome é Gabriela e venho hoje falar um pouco com vocês sobre folha de pagamento, certo? A gente vai para mais uma aula. Essa aula vai ser a aula teórica e a próxima vai ser na prática. Então, a gente precisa entender um pouco a teoria para a gente possa adentrar na prática, certo? Vamos lá. A gente precisa entender a teoria, o que é a folha de pagamento, né? A folha de pagamento é um documento que é feito mensalmente na folha do funcionário, certo? Que deve ser emitido, na qual é descrita todas as informações referentes no valor pago descontados dos trabalhadores. Logo, o objetivo da folha de pagamento é que ela sirva como demonstrativo para que os gestores possam verificar quais são os custos que engloba a manutenção dos funcionários, que determina a empresa com os números não pode emitir. O correto cálculo da folha de pagamento é fundamental e importante para o sucesso das atividades. Vamos lá. Você se lembra quando, acredito que na aula anterior foi falado da admissão e admissão na prática, né? Mas antes da admissão na prática, a gente também teve uma aula teórica falando sobre a admissão. E nela eu expliquei a importância da admissão, que a gente é para ser feito com bastante atenção, com bastante cautela, para essa esse módulo que a gente ia chegar. Por quê? Na folha de pagamento, lá tem que estar tudo bonitinho. Lá na admissão, a gente colocou salário, hora, função, e tudo vai para a folha de pagamento. E a folha de pagamento também é uma das coisas mais importantes no departamento pessoal, que a gente realmente demonstra, né, faz um demonstrativo da folha de pagamento, e na folha de pagamento consta o salário base e outras coisas que a gente também vai ver nessa aula. Mas é isso, a folha de pagamento é um documento, né, que é emitido mensalmente para os empregados, entendeu? Isso que lá é demonstrado toda a função, todo valores, proventos e descontos. Vamos lá. Nestes documentos são descritos, como eu já estava falando, né? Salário bruto trabalhado, que é o salário base, é o é, salário do funcionário, salário base dele, ou salário da convenção, né? Convenção coletiva, ou o salário proposto pela empresa. Hora extra também é incluído, adicional noturno. Nesse adicional noturno também tem outros que eu vou citar, que é insalubridade, periculosidade, e assim sucessivamente, que tem algumas coisas a ser incluídas, né? Esses são os proventos, esses são as verbas que o funcionário pode receber na folha de pagamento. Mas também tem um desconto. Os descontos são falta, atraso, DSR, que é sobre as faltas, vale, tudo pode ser também descontado na folha de pagamento, e entre outros. Ou seja, a folha de pagamento é responsável por todas as informações relacionadas à jornada do trabalho do funcionário durante o mês, como eu falei. Lá na admissão a gente coloca, né, a quantidade. Lá, uma admissão 8 horas, né, carga horária 8 horas, é 220 por mês e 44 horas mensais, que lá a gente determina, então também vai ter base na folha de pagamento para o cálculo, né? Portanto, para que a apresentação dos cálculos seja o mais efetiva possível, é preciso que nós, do departamento pessoal da empresa, tenha um certo conhecimentos técnicos, né? Uma habilidade para a contabilidade. A gente precisa realmente entender sobre a folha de pagamento de um modo geral. E aqui eu estou passando de modo assim, bem explanando mesmo, né? Acho que acredito que na prática a gente vai ter mais detalhes a falar, demonstrar, né? Mas aqui a gente vai estar falando mais, assim, um pouco, entendendo, né? Abrindo a nossa mente, assim, para que a gente possa estar conhecendo mesmo
e tem conhecimento para que a gente possa executar a folha de pagamento. Agora vamos falar o que diz a lei sobre a folha de pagamento, né? Quanto ao assunto da folha de pagamento, a legislação, de acordo com o artigo 225 do Decreto 3.048/99, exige que os empregados façam registro para os seus funcionários e prestadores de serviço. A norma diz que a organização são obrigadas a emitir documentos, também chamado de holerite. Essa palavra é um pouco antiga, certo? Mas muita gente ainda fala. Holerite é a mesma coisa de recibo de pagamento, folha de pagamento. É a mesma coisa. Alguns clientes falam sempre holerite e outros falam recibo de pagamento. Mas tem o mesmo sentido, a mesma situação. Com as informações de pagamento, todos os funcionários nesse registro devem constar todos os serviços prestados, sendo que uma via de documento emitido deve ser guardado por cada uma das partes. Quando a gente conclui a folha de pagamento, quando a empresa dá o aval, quando a gente encerra a folha de pagamento, a gente envia os recibos. E no recibo vem duas partezinhas, que sempre é para se destacar, um para a empresa e o outro para o funcionário, né? Então, sempre fica essa para ambas as partes, certo? E isso realmente é um documento, serve para você guardar mesmo, para caso alguma coisa futura, alguma coisa que você precise, quando você for fazer mesmo, sempre pede os contra-cheques, que é o recibo de pagamento. Assim, o funcionário pode fazer uso do documento para comprovar renda e permitir que ele tenha acesso ao crédito, como financiamento de imóveis, aí, por exemplo. Pronto. Aí ele realmente guarda, né, para ficar como documento para ele, né, e para a empresa também, a empresa guarda para caso alguns possa precisar futuros. É, quais são as informações são obrigatórias, né? A legislação da categoria afirma que a obrigatoriedade da folha de né, de pagamento dos overites, mas não impõe um modelo pronto do documento. Dessa forma, cada organização é responsável por criar e adotar os critérios específicos, alinhando com suas necessidades também específicas. Então, tem algumas empresas que ela é só salário, né? Salário base do funcionário, e INSS ser descontado, somente. E assim ela faz a folha de pagamento dela. Já tem empresas que colocam salário base, hora extra, desconto de vale, desconto de falta, desconto de hora extra, desconto de DSR, desconto de tudo. E proventos também, proventos em tudo. Então, temos realmente essas particularidades, entendeu? Que realmente vai depender da organização, da empresa que ela deseja. Mas isso é conversado com a empresa, com a RH, se algum tiver, ou então com os próprios donos. A gente precisa dessa informação. Eu costumo dizer que a contabilidade, principalmente o departamento pessoal, é uma via de mão dupla. Quanto a gente passa a informação e quanto a gente precisa receber a informação também. No entanto, existem alguns dados que são fundamental e importantes para que o documento se apresente de forma consistente e também fácil de entendimento. É importante que, é isso que eu acabei de falar, a via de mão dupla. Então, a gente precisa passar a informação e receber, e que essa informação seja mais fácil possível, tanto para o funcionário quanto para a empresa. Veja a seguir, né? Isso é mais ou menos como é feito o recibo de pagamento ou a folha e que nela consta, certo? O nome completo do trabalhador, seja ele empregado ou prestador de serviços ou autônomos, né? Que existe também autônomos em folha de pagamento. Função ou cargo, descontos de encargos sociais, frequência incluída de falta, afastamento e atrasos,
Forma de pagamento, a data que o valor será disponível, o valor líquido a receber pelo trabalhador. É importante que o valor do salário líquido seja disponível na conta do trabalhador na data acordada, sendo que os valores, né? Então, essa é uma demonstração um pouco do que é o recibo de pagamento e a folha. Nela constam as informações, né, para que seja bem explicativo, quanto para o funcionário, quanto para a empresa, para que ambos possam entender o que está sendo pago e o que está recebendo. Vamos. Pronto. Como é feita a folha de pagamento? A folha de pagamento é dividida em duas partes: proventos e desconto. Proventos é todas as verbas que o funcionário tem de receber. Salário, hora extra do que eu já citei aqui. Tudo que é provento, tudo que o funcionário recebe. E desconto é todos os descontos feitos em folha. A primeira parte é referente aos salários, hora extras, adicional como adicional noturno, remuneração variáveis, insalubridade, periculosidade. Caso a organização exerça alguma atividade que forneça risco ao colaborador, é importante que você saiba que ele tem direito a receber 10, 20% ou 40%, dependente do grau de insalubridade. Isso é um detalhe para algo mais à frente que a gente possa se aprofundar, porque tem empresa que existe um grau, né? E sim precisa de uma insalubridade ao funcionário para ele receber. Mas isso é colocado em folha e quando a gente faz a admissão, é feito também na admissão. Então, tudo que é feito na folha de pagamento, a gente já foi incluído na admissão do funcionário. Então, muito importante, novamente repetindo, a folha ser feito a admissão para que tudo ande bem. A segunda parte da folha de pagamento é correspondente ao desconto com INSS, faltas, benefício, contribuição sindical e entre outros. Veja a seguir cada um deles. O INSS. O desconto do INSS incide sobre o valor total do salário do trabalhador, sendo ainda considerando-se hora extra, adicionais e 13º. A contribuição do INSS é obrigatória e serve para assegurar os benefícios da aposentadoria do trabalhador. A Previdência Social disponibiliza uma tabela para que verifique a porcentagem de desconto. O INSS é descontado, como acabei de falar, sobre o salário do funcionário. E se ele tiver hora extra, os proventos deles são somados para ser descontado, certo? Hoje a tabela do INSS consiste em 7,5%, 9%, 12% e 24%. Então, vai depender do salário do funcionário. 7,5% é quem recebe o salário mínimo. Então, é descontado esse 7,5%. E quem recebe de 1.320 e 0,1, né, que já acima do salário mínimo, até uma outra, depois eu posso, quando a gente for calcular a folha na prática, eu vou mostrar essa tabelinha para vocês, para que vocês possam visualizar melhor e entender, certo? Porque, assim, é sempre de um teto a outra, aí 9%. Aí depois de um teto a outra, então vai depender do salário do funcionário. E esse desconto é descontado do valor bruto do funcionário, do salário do funcionário. Não é pelo valor líquido, porque muitas pessoas acabam não entendendo muito bem, mas acabam confundindo. É sempre descontado do valor bruto e não do valor líquido do funcionário. O FGTS é um pagamento do Fundo de Garantia por tempo de serviço. Deve ser depositado pelas empresas até o dia 7 de cada mês, sendo que o valor corresponde a 8% da remuneração do trabalhador. Sua finalidade é prestar uma assistência do empregado em caso de demissão ou doença. Pronto, o FGTS ele já tem essa
alíquota dessa porcentagem para todos os salários. Sempre vai ser 8%, certo? Salário bruto também. Salário bruto, 8%. Sempre vai ser o desconto, o FGTS a pagar ao funcionário, certo? Aqui, o FGTS, ele está aparecendo para que a gente possa entender. Porém, o FGTS não é descontado da folha do funcionário. Só é descontado do funcionário o INSS e o IRF, certo? O FGTS, não. O FGTS realmente é uma garantia que a empresa paga ao funcionário, certo? Não é descontado. Vamos lá. O imposto de renda retido é o desconto mais questionado pelos trabalhadores, mas é uma contribuição que é destinada ao governo. A tabela de desconto do IRF varia de acordo com o salário do trabalhador, sendo que ele deve declarar o imposto sempre no início do ano. Tá? O imposto de renda, sim, também é descontado na folha, certo? Só que agora apareceram umas novas normativas, umas novas leis sobre o imposto de renda a ser descontado. Mas, basicamente, ele também é feito na líquida, certo? A líquida dele tem 27%, 22%, também vai depender do salário do funcionário. Posso também mostrar a vocês essa tabelinha na próxima aula, na hora da prática, a gente for realmente calcular, a gente precisa ter a tabela para a gente calcular. Então, para você achar o valor base do imposto de renda, primeiro a gente pega os salários do funcionário, salário base, né? Mais os proventos, soma tudo, diminui o INSS e assim a gente aplica a alíquota do imposto de renda. Mas antes disso também temos as deduções do dependente, né? Mas acredito que está dando para entender de uma forma, de um modo geral, mas na prática a gente vai aprofundar todos esses assuntos. Faltas e atrasos, né? Em caso de ausências e faltas não justificadas, a legislação autoriza o desconto em folha das horas faltosas ao trabalho. Aqui, em outros lugares também, existe que as empresas só descontam falta, certo? Mas a legislação também fala que é descontado falta em DSE, que é o descanso remunerado do funcionário, que é descontado a gente contabiliza o domingo, mas não é que seja domingo, né? É o descanso remunerado do funcionário, então é descontado. Se o funcionário falta uma vez na semana, é descontado falta e DSE. Se nessa mesma semana ele tem 3 faltas, é descontado 3 faltas e um DSE, que foi na mesma semana. E se ele faltar uma semana um dia, na outra outro dia, e na outra semana 3 dias, no terceiro dia, aí vai ser 3 faltas e 3 DSE. E a questão também do atraso. Tem empresa que não desconta, né? E tem outras que faz banco de hora e assim. Mas outras empresas é descontado o atraso hora, que é chamada, a gente chama aqui falta atraso hora. Mas também não é descontado o DSE. Pode ser descontado, sim. Mas tem outros que não descontam. Então, realmente vai depender da empresa, da cultura, da particularidade de cada um. Vale transporte. O desconto do vale transporte é em folha de 6%, certo? Ele é 6%, pode ser até 6%, mas tem algumas convenções que é de 4% e 5%. Mas o valor só pode ser descontado até essa alíquota, certo? Sobre o salário, contando a que casa a empresa vai descontar o valor de uma forma de benefício ao trabalhador. Quem tem direito ao transporte, independente da distância até o local. 2 detalhes aqui. O vale transporte, ele só pode ser descontado em folha se ele tiver o ticket, o cartãozinho. Ele não pode ser descontado em folha se for pago em dinheiro, certo? Não pode ser descontado em folha se for pago em dinheiro. Agora, sim, se ele for pago, né, num cartãozinho, se for recarregável, a empresa recarrega aquele valor funcionário mensal no ticket, né? Bilhete único,
VLT, cartão, todos os cartões que o Sindiômetro fornece, sim, pode ser descontado na folha de pagamento, 6% ou a porcentagem que a convenção determina. Vamos lá. Ainda pode existir outras despesas que podem ser descontadas na folha de pagamento, como vale alimentação, plano de saúde, vale refeição, odontológico e entre outros. É, o vale alimentação também segue na mesma orientação do vale transporte. Só pode ser descontado vale alimentação se for em ticket, se for em cartãozinho também depositado funcionário. Se não for, se for pago em dinheiro, não desconta na folha de pagamento, certo? E o plano de saúde, conforme o acordo, né, o contrato da empresa com esse funcionário, o vale-refeição é descontado também uma porcentagem, vai depender também da convenção. Tem convenção que determina R$ 1, 10, 50, então não é o valor cheio. Lembrando, nem vale transporte e nem vale refeição, a gente desconta o valor que é depositado ao funcionário. Sempre é por porcentagem, o que a lei determina ou que a convenção está preposto. O plano odontológico é a mesma coisa do plano de saúde, né? Consiste em contratos de acordo com o funcionário e a empresa. Essas despesas podem ou não ser descontadas na folha de pagamento, ficando ao critério da empresa, sendo importante consultar o contador para verificar se esses descontos, pois ele dará mais segurança em relação aos direitos, benefícios e liberdades de descontos, levando em consideração o regime da tributação da empresa empregadora. Pronto. Isso aqui é mais ou menos o que eu já estava falando, né? Que a gente precisa entender a cultura da empresa, né? Tem empresas que é descontado, outras não, a gente precisa analisar. E quando essa informação a gente precisa também analisar qual é a convenção, como é que a empresa está sendo passada, informada, se está sendo vale a limitação da refeição, se está sendo realmente no cartão ou não. Se a gente já tiver essa resposta, a gente já fala, estou pagando dinheiro. Não, não posso, pode ser descontado se for no ticket ou cartãozinho. E quando é plano de saúde, a gente pede o contrato para verificar como foi feito. Pronto, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham entendido, né? Ter abrindo um pouco a mente de vocês sobre folha de pagamento. Hoje foi, assim, de forma mais explanando, né, o assunto, as informações, para que a gente possa ter um conhecimento mesmo na teoria, entender um pouco mais, para quando a gente for para a aula prática, a gente tenha um conhecimento, né? E a gente possa estar executando essa folha, fazendo cálculos com mais eficiência, certo? Então, na próxima aula, agora, prática, a gente já vai estar tendo alguns exemplos e a gente vai estar calculando, mostrando nas tabelas para vocês, e assim a gente vai estar passando, né, conhecimento e vocês vão estar adquirindo esse conhecimento. Então, é muito importante, sim, que vocês possam estar buscando esse conhecimento, tendo essas informações, para que seja um adquirir mais conhecimento nunca é tarde demais, né? Então, e também nunca é demais. Então, a gente sempre aprende a cada dia mais. Mas folha de pagamento, eu amo fazer folha de pagamento. E assim, é com o tempo que a gente vai adquirindo mais conhecimento e mais habilidade. Então, espero que vocês tenham entendido. Até a próxima aula.